você vai fazer lindo. E nós vamos orar por você também, porque esse tema é um tema que sempre dá muita resistência de certas alas, né, do universo, que não tem interesse que uma palavra forte de perdão seja dada. Então, vamos orar primeiro. Senhor, nós queremos te agradecer por cada uma que tem dado a sua contribuição, por cada pessoa que tem ouvido, cada pessoa que vai ouvir isso no futuro. Agora abençoa também a Rosana, dê o Espírito Santo, assim, sabedoria e guiança para ela realmente poder entregar para nós aquilo que está no teu coração, Senhor. Amém. E como é que nós podemos lidar com esse tema? Todo mundo sabe que é um tema que vai para lá e para cá, que a gente tem que e não sabe como que. E quem sabe ela vai nos dar realmente a chave desse perdão que muitas vezes nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Abençoe ela, abençoe cada uma que está falando e cada coração que está ouvindo. Que o Senhor seja realmente glorificado, né, e que nós possamos viver debaixo das tuas asas de cura. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Vamos lá, então, para esse tema. Esteja orando aí, estou aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar os meus slides com vocês. Sabe o que é, gente? A tecnologia aqui para a gente é bem complicadinho, né? Mas vamos ver se eu consigo. Espera um pouquinho. Muito bom. Então, espera um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minutinho só. Muito bem. Todos estão me vendo? Será que a voz do além pode me ajudar aí para ver se está tudo ok? Sim, estamos vendo. Ai, gente, é muito bom estar com vocês aqui de novo. Obrigada, Voz do Além. Quem não sabe quem é a Voz do Além é o Ed. E ele nos ajuda muito com essa questão da tecnologia, que para a gente aqui que é psicólogo não é muito fácil. Hoje eu vou estar trazendo um tema para vocês, a chave do perdão. Quero me apresentar um pouquinho, para que vocês possam me conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho assim, bem pouquinho. Eu sou psicóloga também, sou MDRista. Estou deixando aqui as minhas redes para que você possa entrar em contato comigo, para me seguir, para mandar para os seus amigos e para a gente estar conversando sobre esse tema. Não deixei anotado aqui, mas eu tenho um arroba específico para o perdão, que chama arroba protocolo do perdão. É meu esse arroba, então você vai lá também e aí a gente vai estar falando muito sobre esse tema. Eu sei que a doutora Esli já orou aqui, mas até para que eu possa me acalmar um pouco na nossa palestra aqui, a gente vai orar mais uma vez. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada pela tua misericórdia, obrigada porque o Senhor nos ama em todo o tempo. Obrigada porque nós somos nada sem a tua presença. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco agora, aquilo que você quer falar. Tanto dos meus lábios, daquilo que não é para ser falado, mas que através da minha vida apenas saia a palavra de bênção que o Senhor liberou para esses dias. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo nesse lugar. Senhor, que vão ouvir também essa live. Pai, coloca a tua mão na mente de cada um agora, em nome de Jesus, e que haja uma libertação agora, no mundo espiritual, Senhor, na mente e nas emoções e no corpo, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Toda vez que a gente fala de perdão, a gente fala sobre libertação. Então, primeira coisa que eu quero que você faça aí é que você pegue uma folha de papel e que você pegue aí nas suas mãos uma caneta e que você me responda essas 3 perguntas, ok? Como você define a palavra perdão? Como você perdoa alguém? E como você se perdoa quando você comete aí algum delito, algum problema que acontece com você? Então, assim, como
Como você define essa palavra? Que definição vem na sua mente quando você ouve essa pergunta? Para a gente poder falar de perdão, a gente precisa entender o nosso conceito, ok? Eu vou olhar aqui para o lado direito algumas vezes, que eu estou com um segundo slide aqui, para eu poder não me perder, tá bom? Nessa palavra. Então, ok? Já deu tempo para você escrever aí, tudo bem? Então, vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus nos falou isso. E hoje eu vou pautar a nossa palavra em cima dessa palavra. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo a dívida do meu irmão, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, guarda essa palavra, porque a gente vai precisar dela no decorrer da nossa história aqui. Descobrindo o perdão. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você. Não importa se é a minha forma. Não importa se é a tua forma. O que importa agora é você sair daqui com a renovação da sua mente sobre o tema perdão. Então, já vamos lá dando a primeira dica. Primeira coisa que a gente vai fazer é renovar a nossa mente com relação a essa palavra perdão. Então, eu não sei quanto vocês, mas assim, quando eu cheguei na igreja, assim, perdoar era uma coisa que todo mundo falava, você tem que perdoar, né? E como diz a doutora Esli aí um pouquinho, né? Assim, é mais para lá, mais para cá, quer dizer, ninguém pega a gente direito e fala como a gente tem que perdoar. Em 2015, eu passei por uma transformação muito intensa na minha vida, e logo lá pelo meado de 2018, Deus me deu um protocolo do perdão. E claro, né, gente, por que você acha que Deus daria um protocolo de perdão para uma pessoa, né? Provavelmente é porque ela tinha que perdoar uma lista enorme. Então, Deus não dá algo para a gente, ou Deus não nos permite trazer uma palavra que antes Ele não fale conosco. Então, essa primeira palavra, ela já impactou minha vida há muito tempo. Então, vamos lá. Vamos definir a palavra perdão. Rosana, essa definição é sua? Não, não é minha não, gente. Essa definição é do dicionário. Então, vamos lá ao nosso dicionário. Meu dicionário? Não, dicionário da língua portuguesa. Depois você vai abrir lá e você vai pegar essa definição. O que é o perdão? Perdão é o processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Uau! Então, perdão é tudo isso aqui. E quando eu li essa definição, eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou perdoando tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. E aí eu comecei, então, a estudar sobre o perdão. E aí, a gente vai estudar junto aqui. Vamos destrinchar a definição do dicionário. Então, eu vou te dar 7 passos para o perdão. Nota aí, não fica preocupado, eu sei, é um tema muito difícil. Eu estou trabalhando nesse tema para dar essa palestra há bastante tempo. E essa semana foi tão confusa para mim que ainda assim o Espírito Santo falou comigo e eu tive que consertar algumas coisas antes de estar aqui com você. Então, saiba que antes dessa palavra chegar até você, ela chegou a mim primeiro. Então, eu vou te dar 7 passos, né? Então, o perdão, o primeiro passo, ele é um processo. O segundo, ele é intencional. O terceiro, ele é voluntário. O quarto, a mudança de sentimento. O quinto é uma mudança de atitude. O sexto passo, deixa de lado as emoções como vingança. O sétimo passo, produz uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Então, ó, tá tudo aqui explicadinho para quando você voltar no slide, você vai
saber onde está. Ah, e tem mais um detalhe. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que estar ofendido. Então, guarda essa palavra, ofensa. Eu preciso estar ofendido, ok? Caminhando aqui na nossa, né? Em certos contextos, o perdão é um termo legal para absolver ou desistir de todos os sinistros por conta de dívida, ofensa. O perdão pode ser perdoar o ofensor ou o devedor e perdoar a si mesmo, o auto-perdão. Para todo esses dois aspectos, né, de perdoar o ofensor e o auto-perdão, você precisa cumprir aquela listinha em que a gente falou aqui, ó. Esses 7 passos. Processo, guarda aí, repete comigo. Processo intencional, voluntário, mudança de sentimento, mudança de atitude. Deixa de lado emoções como vingança e produz uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a pegadinha do cérebro. Ah, eu gosto dessa palavra, porque eu falo que o cérebro, né, a mente e o cérebro dão umas pegadinhas ali na gente. Então, qual é a primeira coisa que me veio quando eu fiz essa palavra? Está perdoada. Não sei se foi isso que você anotou aí, quando eu pedi para você a falar aí sobre o que era o perdão para você. Então, essa frase, quando a gente fala está perdoado, é uma resposta automática do nosso cérebro, talvez de alguma coisa que a gente aprendeu, talvez alguém que tenha falado isso para nós, né? Então, essa frase, ela não inclui o processo, ela é o final dele. Então, eu não posso falar essa frase se eu não tiver passado os 7 tópicos do perdão. Então, parece um pouquinho como Jesus falou lá na cruz, está consumado. Só que Jesus, ele não falou está consumado quando ele nasceu. Ele não falou está consumado antes de ele iniciar o ministério dele. Ele falou está consumado quando ele finalizou todo o processo. Então, se você não passar esses 7 pontinhos, você não pode falar essa palavra está perdoado. Então, não caia na pegadinha do seu cérebro. Fica tranquila, a gente vai falando uma a uma. Vou jogar no mar do esquecimento. Ai, meu Deus do céu, essa frase, ela não tem intencionalidade, né? Eu jogo algo sem resolver. Então a pessoa vem e fala, você tem que perdoar aquela pessoa. Vou jogar no mar do esquecimento. Ela me tira a possibilidade de conserto. Ela me tira a possibilidade de eu andar com os outros passos. Lembra? Vamos lembrar? Processo intencional, voluntário, mudança de sentimento, mudança de atitude. Deixo de lado emoções como vingança e produzo uma capacidade aumentada de desejar um bem a essa pessoa que fez algo comigo. Terceiro ponto, eu perdoo, dizem que é bom. Né? Então, quando a gente trabalha muito com esse tema, às vezes no consultório, então às vezes a pessoa chega e fala assim, não, é falta de perdão. Não, eu já perdoei. Eu perdoo. Esse eu perdoo, dizem que é bom, essa vírgula que deveria ter aí, não tem, né? Mas tem uma vírgula, não é voluntário, né? Eu vou perdoar, é uma escolha e uma decisão. Quando não é voluntário, o que acontece? Eu não estou indo pela minha vontade, né? Jesus foi para a cruz, não porque ele foi obrigado a ir pela cruz, ele foi porque ele tinha o desejo de resgatar conosco a nossa aliança. Segura isso aí, gente. Vamos lá. Eu perdoo, mas não esqueço. Essa frase, eu acho que você já pensou algum dia na sua vida. Fala aí para mim, escreve aí no chat se você já falou isso. Né? Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Quando eu falo essa frase, eu não lido com os meus sentimentos. Isso pode esconder sentimentos negativos. Eu não lido com essa questão. Eu afasto os sentimentos. Então, eu estou lá na minha mudança de sentimento, no item 4, tá igualzinho aqui, ó, o item 4, a pegadinha do cérebro. Eu não transformo meu sentimento. E isso é muito perigoso.
Porque, assim, se eu não... todas as meninas falaram aí, ó, que eu tô ouvindo aí desde ontem, sobre a gente falar sobre as emoções da gente e sentir aquelas emoções da gente. Então, você poder esconder, né, esse comando, essa palavra, esse pensamento, pode estar escondendo sentimentos negativos. Quinta pegadinha, né? Deixa pra lá. Não quero mexer com isso. Meu Deus do céu, né? Deixa quieto, né? Tem gente que fala assim, deixa quieto esse negócio. Deixa quieto, Rosana, não quero mexer com isso. Por que eu quero deixar quieto? Porque eu não quero lidar com o meu comportamento. Eu fico exatamente onde eu estou, né? Deixar quieto tá me dando uma resposta para o meu cérebro, deixar no lugar onde eu estou. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Então, aqui, o item 5, eu não lido com o meu comportamento. Lembra lá da definição de dicionário que a gente fez? Né? Preciso mudar meu comportamento. Ai. Item 6. Eu perdoo, mas quero que ele morra ou não se dê bem. Então, eu não lido com a vingança e com a raiva. Ai, eu não penso isso, Rosana. Será? Eu perdoo, mas eu não quero ver aquela pessoa bem. Eu perdoo, mas eu quero que aquela pessoa, né, morra. Ah, mas o que ele fez é algo imperdoável na minha vida. Talvez seja um abuso, talvez seja uma traição, talvez seja alguma coisa que seja imperdoável para você, porque também, gente, perdão imperdoável é uma coisa que pode ser forte para você e para outra pessoa também pode ser diferente. Então, dentro do seu contexto, eu quero que você pense agora, né? Será que você nunca pensou isso? Quando eu falo isso, eu não lido com a vingança e com a raiva. Sim. Quando alguém faz alguma coisa para mim, eu tenho desejo de vingança. Você não tem, não? É que seu coração é mais limpo que o meu. Por isso que Deus me coloca nesses lugares aqui para falar, entendeu? Eu fico sofrendo a semana toda para falar de perdão. Porque o meu coração é ruim nesse lugar. Então, assim, o primeiro instinto que vem a coisa da vingança e da raiva. Então, você não perdoou. Essas pegadinhas do cérebro, aqui, ó, tem mais uma. Ele não pode estar melhor do que eu, né? Ou ela, né, deveria estar mal, né? Aqui, eu não tenho uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Eu me lembro de uma situação em que eu falava assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Olha só, essa pessoa fez tudo isso comigo e a vida dela continua andando. E a minha tá parada. Meu Deus do céu, não é possível, né? A vida dessa pessoa anda, a minha não anda. Como assim? Como assim? Eu não aceitava o fato daquela pessoa estar melhor do que eu em algumas coisas. Essas são as pegadinhas. Quando essas pegadinhas vêm no primeiro momento, quando alguém faz alguma coisa para mim, o que acontece? Aparece dentro de mim um sentimento de injustiça muito forte, né? Eu sou injustiçado. Né? Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia tal situação. Eu não merecia tal acontecimento comigo. Né? Mas esse sentimento de vingança que vem, ele te deixa escorregar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Não tem uma capacidade aumentada de desejar o bem ao meu agressor. Gente, não sou eu que fiz essa definição, entendeu? Nem foi a Bíblia que fez essa definição. Essa definição está no dicionário. Então, quando eu me deparei com essas definições, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tirar essa sensação de injustiça, né? Então, o problema é que quando eu caio nessas pegadinhas do cérebro, sabe o que acontece comigo? Eu me convenço do perdão, porque eu falo aqui, ó, vamos voltar aqui, está perdoado. Eu me convenço que eu perdoei, mas eu não faço o processo todo.
Vou jogar no mar do esquecimento. Então eu penso assim, eu vou jogar essa história no mar do esquecimento. E o meu cérebro, ele dá aquilo como você perdoou. E, na verdade, você não fez. Porque se você não cumpriu os 7 requisitos ali, você não cumpriu o perdão. Então já vai a primeira chave aí, entendeu? Como eu sei se eu perdoei ou não sei uma pessoa? Você tem que passar essa pessoa nesses 7 pontos. Então, faz 7 pontos. Nossa, é um processo. Eu entendo que o perdão é um processo, que eu não vou fazer assim de uma hora ou outra, né? Perdoei hoje, amanhã tá tudo ok comigo, né? Intencional, né? Eu tenho intenção de perdoar. Voluntário, eu quero perdoar. Nossa, eu quero muito perdoar essa pessoa. Quero muito perdoar essa pessoa, né? Nossa, é uma mudança de sentimento. Eu passei por uma mudança de sentimento com relação àquela pessoa. Eu passei por uma mudança de comportamento por aquela pessoa, né? Eu deixei de lado, eu não tenho mais vontade de matar aquela pessoa. Eu não tenho mais vingança, raiva. Eu consigo falar com aquela pessoa se precisar, né? Porque uma das coisas que eu falo que a gente vive no meio cristão, eu fico sempre falando assim, quando eu brigava com o irmão e ainda seja, né? Não sei se vocês brigam ou não, mas eu tive muito esse perfil durante muito tempo. E aí um dia o Senhor falou comigo, e se eu pedir para você trabalhar com o irmão de novo? Eu falei, Jesus, aí pegou, né? Porque aí eu posso perdoar, mas eu posso viver longe dele, né? E aí eu aprendi que Deus pode me pedir para trabalhar novamente com essa pessoa, né? E aí, como é que eu vou fazer? Ok? E aí eu tenho o 7º ponto, né? Será que eu tenho esse desejo de ver essa pessoa bem? Será que eu tenho? Será mesmo que aqui no meu coração eu tenho esse desejo? Respira agora comigo, faz uns exercícios aí que a Dimara ensinou, né? Se acalme um pouco. Respira e solta. Eu sei, o tema é difícil, então você vai... Meu Deus, que avalanche, né? Tudo isso, né? Mas vamos continuar, né? Porque vai piorar, viu, gente? Vai piorar aqui, vamos lá? Olha lá. Eu usei o que ligo na terra está ligado no céu, que é uma expressão que a gente usa muito na nossa fé, né, na nossa irmandade, né, que a gente é cristão, a gente usa bastante. Né? O que acontece quando o meu cérebro cai nessa pegadinha, né, desse que não cumpre esses 7 pontos em que nós estamos falando hoje? O cérebro, ele patina numa resposta automática, que é o que a gente falou lá. O que ele diz aqui, ó? E você aceita essa resposta, acredita que está perdoando aquela pessoa de maneira correta. O que isso acontece? O que acontece comigo quando eu faço isso? Aí agora que vem, gente, você fica preso, presta atenção, numa prisão perpétua mental. Você fica encarcerado na sua própria mente. E você não perdoa de verdade. O que acontece nesse ponto quando o cérebro dá uma resposta automática, como alguns exemplos que eu coloquei, mas eu sei que tem mais, mas eu só vou trabalhar com esses ali, para poder explicar esses 7 pontos. O que acontece, gente? Olha só. Olha o que eu escrevi aqui, né? Você fica preso. Preso é ao contrário de livre. E o que acontece na terra e céu? Estou ligando na terra. E eu estou ligando no céu. Estou ligando na terra e vou ligar no céu. Então, na terra e céu, eu também estou presa. Por quê? Porque eu liguei na terra. Eu acreditei que eu perdoei aquela pessoa. Então, renove a sua mente com relação aos pensamentos e respostas automáticas que está chegando para você. O segundo ponto, gente, não exerce misericórdia, que é uma característica principal de identificação com o Filho, Yeshua, com Jesus. Quando eu não perdoo da maneira correta, eu não exerço misericórdia.
né? Eu não faço aquilo em que é uma característica de Jesus. E isso é devastador. Por quê? Porque se eu não me identifico com Jesus, eu não me identifico com a paternidade do Pai. Isso resulta em terra e céu, está ligado na terra, está ligado no céu, um monte de cristãos órfãos, com problemas de orfandade, com problemas de paternidade celestial, com problema de misericórdia. É falta de perdão. Meu Deus, Rosana, o que é isso? Você pode não alcançar a paternidade, a filiação, porque você não está exercendo a misericórdia. Respira. Qual que é o resultado aqui de quando eu não exerço misericórdia? Orfandade. Eu fico sem identidade, porque eu não me identifico com Cristo, né? Eu fico sem identidade espiritual. A raiz da palavra misericórdia significa útero, então eu fico sem frutificar, eu fico sem florescer, eu fico sem criar. Olha lá. Terceiro ponto. Vamos lá, que tem um monte de coisa aqui para a gente falar, mas vai dar. Descumpre o mandamento de João 13,14, que fala aqui, ó, abra aí comigo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vos ame uns aos outros. Não só os nossos inimigos, mas não só os nossos amigos, na verdade, mas os nossos inimigos. Quando eu descumpro o mandamento, eu tenho uma obediência tardia. E obediência tardia não é obediência, é rebeldia. Gente, eu sei, todo mundo falou de umas palavrinhas assim, é difícil a gente ouvir isso, sabia? Eu sei, porque eu passei por isso. Eu tô aqui porque eu passei, eu sei o que é isso. Dói na minha carne perdoar. Então, aqui a gente descumpre nos céus e na terra a parte do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoei os meus devedores. Ai, ai, ai. Vamos caminhar? Olha lá. Te coloca somente no papel de vítima e está olhando somente para você. Quando a gente fica nesse papel de vítima, a gente olha só pra gente. Então eu olho só naquilo que aquela pessoa fez para mim. Eu não consigo perceber aquilo que também eu possa ter feito ou não. Algumas vezes acontecem algumas tragédias em que não é culpa nossa. Mas se for aqui uma coisa mais de relacionamento, às vezes eu também errei em algum lugar. Né? E quando eu me coloco nesse papel de vítima, seja nessa situação do perdão, ou seja em qualquer outra situação, o papel de vítima, ele me paralisa, ele me estagna, estagnação é a palavra correta, eu fico estagnada nesse lugar. Gente, papel de vítima não é um lugar saudável para ninguém. E voltamos aqui ao sentimento de indignação, porque ele me traz o sentimento de indignação de novo quando eu estou nesse lugar de vítima. Olha a indignação aqui de novo. Toda vez em que eu me sinto indignado, eu posso estar lidando aí com a falta de perdão. E toda vez que eu me sinto indignado, eu quero justiça. E muitas vezes essa palavra, eu quero justiça, ela vem carregada e fala outra coisa, né? Eu quero vingança. Eu tenho sede de vingança. Então, às vezes, a justiça, a palavra justiça vem com a coisa de eu quero vingança. Então, o que isso acontece nos céus e na terra? E quando eu fico indignado, sabe o que eu faço? Eu desejo mal para aquela pessoa. Quando eu fico indignada, eu quero que ela morra. É nesse momento em que saem palavras da minha boca, né? Antes de chegar a vingança na pessoa. Então, eu quero te falar uma coisa. Essa palavra que sai da sua boca, neste momento de vingança, ela é carregada de maldição. Queridos, nesta tarde, eu quero te pedir, recolham as suas palavras de maldições na terra.
recolham essas palavras de vingança. Porque da nossa boca só pode sair palavra de bênção. Dos nossos lábios só pode sair: eu te abençoo. Vá em paz, o Senhor te acompanhe, o Senhor te guarde, o Senhor faça te prosperar, o Senhor coloque sobre você a graça dele para que você possa crescer, porque na verdade eu preciso me diminuir e ele precisa crescer na minha vida, na vida do outro, na vida do seu inimigo, seja ele quem for. Recolham as suas palavras de maldição. As palavras de maldição não podem estar na terra, liberadas da tua boca. Lembre-se que o nosso Pai criou céus e terra através da palavra. Há poder naquilo que você fala. Há poder naquilo que você libera. Há poder naquilo que sai da boca de um filho de Deus. Há poder sobre os teus lábios. Respira e solta comigo só um pouquinho agora. Peça perdão a Deus pelas palavras que você soltou, que você ligou na terra. Desligue essas palavras agora. Desliga aqui na terra para que seja desligado lá nos céus. E liga aqui na terra uma palavra de bênção. Meu Deus, isso é tão difícil para nós, né? Mas é por isso que, gente, a gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que ter um coração quebrantado. A gente tem que ter um coração dobrado aos pés da cruz. A gente tem que ter um coração onde Deus pode falar conosco e falar: filho, recolha suas palavras de maldição. Eu quero colocar palavras novas nas tuas bocas nesta tarde. Deus quer colocar palavras novas na tua boca. Deus quer selar tua boca com palavras que vão edificar o reino dele, não o nosso reino. Ok? Quando tudo isso aqui que a gente está falando acontece, que resultado eu tenho? Que resultado eu tenho se eu cheguei até aqui com tudo isso? Eu tenho prisão perpétua, encarceramento de mente, eu fico sem identidade, eu fico com sensação de orfandade, eu fico com falta de paternidade, eu fico sem útero espiritual, meu útero espiritual seca, né? Eu fico com minhas orações não respondidas. Eu não sou perdoado porque eu não cumpro o mandamento. Senhor, eu perdoo os meus devedores, assim como eu me perdoe, não, perdoo as minhas dívidas, assim como eu os perdoei. Eu fico sem esse lugar, né? E eu fico, então, paralisado. E eu fico com palavras de maldições lançadas na terra. Quando eu estou nesse lugar, dessa forma que eu estou falando aqui, Deus não pode me levar no outro nível. Deus não pode me colocar em outro nível. Deus não pode abrir a outra porta para mim. Deus não pode me colocar naquele lugar em que Ele tem para mim como o propósito em que eu vim na Terra. Eu fico impedido de cumprir esse lugar, esse propósito. Ai, ai, ai. Respire e solta aí. Pega seu papel agora. Faz um pouquinho do exercício aí, chamado exercício de borboleta, que graças a Deus a Edmar ensinou na palavra dela. E aí, sabe o que acontece? Eu não preciso ensinar, você já aprende. E faz assim: Senhor, quem são essas pessoas em que eu não perdoei? Quem eu preciso perdoar? Eu vou te dar 1 minuto para você escrever. Quando eu fiz essa minha lista, eu fiz dentro do avião, sabe?
Aí era um voo de 1 hora e pouco, durou 2 horas e pouco, teve uma tempestade enorme. E aí quem quiser saber um pouquinho, tem vídeo meu lá no YouTube falando sobre isso. Não vou me estender aqui falando sobre isso. E aí foi um desastre para mim. Eu conto toda essa minha experiência, porque eu resolvi passar a minha listinha. O Espírito Santo começou a falar comigo. Olha, eu vou contar para vocês, eu estava fazendo essa palavra. Na quinta-feira eu estava arrumando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo, você vai dar essa palavra sem consertar isso aqui? Ai, gente! O Senhor falou, você precisa consertar isso. E eu falei, meu Deus, mas nem fui eu que errei, foi a pessoa que errou comigo, Senhor. Vou falar um pouquinho lá na frente o que aconteceu, gente. Agora que você já tem sua lista, identifique onde você está nesses 7 pontos. Com essa pessoa você está no processo? Você já teve intencionalidade de resolver? Você já é voluntário nisso? Eu quero perdoar? Você já teve mudança de sentimento? Você teve mudança de atitude, de comportamento? Você deixou de lado emoções como vingança e raiva dentro de você? Você tem uma vontade aumentada de que essa pessoa se dê bem na vida. Cada pessoa, você tem que passar por esses 7 pontos. Aí respira fundo, porque quando você passou por esses 7 pontos com essa pessoa, Rosana, eu descobri que eu não passei. Espera um pouquinho, a gente já vai falar isso lá na frente. Mas agora você sabe o caminho para você perdoar. Você sabe como você vai fazer. Né? Eu desenvolvi um protocolo eu montei uma turma específica para a gente estar falando, o pessoal daqui do Asas de Cura, mas outras pessoas que vierem de fora também. Eu montei 8 encontros para passar o protocolo. É uma forma de perdoar, que eu não estou falando aqui hoje. Aqui eu só estou renovando a tua mente. Porque o perdão, se você não renovar a tua mente, você não consegue alcançar. E aí, lá no final, eu vou falar para você, né, já estou falando, né, me siga lá no Instagram, tem link lá na bio, se inscreva, é barato, a gente vai fazer 8 encontros de 2 horas, sem horário para terminar o último, até todo mundo passar pelo protocolo, ok? Vamos lá? Então, vou conceituar agora o perdão de forma objetiva. O conceito para a chave do perdão é a liberação de uma dívida que alguém tem com você. Alguém deve para você e o perdão vai liberar essa pessoa de uma dívida e você também, porque se você não perdoa, lembra que você está encarcerado. Geralmente essa pessoa é culpada, tá, gente? Ela fez algo que machucou você, ou alguém da sua família, ou pode ser você mesmo. Eu perdoo alguém porque ela é culpada. Eu não perdoo ela porque ela não tem culpa. Ela tem culpa. E eu tenho que saber exatamente o que ela me deve para eu poder perdoar. Jesus nos perdoou, mas ele sabia o tamanho da dívida que ele estava comprando. E quando você perdoa, você tem que saber o valor da dívida que você vai estar perdoando. Isso faz muita diferença. Se você não sabe o que aquela pessoa te deve, você também não tem como perdoar. Ai, gente, eu fico tão empolgada. Eu sei que é um processo de libertação essa palavra. E eu sei que ela é pesada às vezes, mas eu fico tão empolgada, porque é uma chave tão profunda que a gente está recebendo aqui hoje. E que, claro, eu falei para vocês, deixa eu falar comigo primeiro, vou contar. Já. Primeiro ponto da chave do perdão. Renove a sua mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita vontade agradável de Deus. Se você não renovar a sua mente, você não experimenta a boa e a perfeita vontade agradável do Pai. Você precisa renovar a sua mente. Você não pode cair nas pegadinhas do cérebro que destravam as armadilhas. As pegadinhas destravam as armadilhas que a gente viu naquele slide lá. Ó, esse aqui, ó, vou falar bem aqui para você saber do que eu tô falando. Olha aqui, ó. Essa aqui são as pegadinhas. A sua mente pensa isso e aí
ela destrava isso aqui, ó. O cérebro pratina, você não pratica, não exerce misericórdia, você descumpre o mandamento, entendeu? Você sabe por que a mente faz isso? Eu vou te falar. Porque a mente, ela é ativada por aquilo que a gente vê e pelo ambiente. E o cérebro executa. A mente, se você não tem a mente renovada, o seu cérebro vai executar da maneira errada. E aí você está preso. Não tem jeito, gente. A renovação da mente é algo que você tem que orar todos os dias. Quando você entende essa renovação da mente, você abre a segunda chave, que é o perdão com arrependimento. Aqui, ó, o ponto-chave dessa renovação da mente com relação ao perdão é eu preciso entender que Deus não precisa que eu perdoe uma pessoa para que ela seja abençoada. Quer ver? Vou te falar. Está lá em Romanos 9, 15 e 16. Abre a sua Bíblia comigo. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Se você não usa da sua compaixão, da sua misericórdia, não ache que Deus não vai usar da dele para aquele filho dele. Se ele estiver cumprindo aquele 7, Deus vai usar de misericórdia com ele, mesmo que ele tenha pecado contra você. Ai, 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 meu Deus do céu. E aí é nesse lugar que você vê as pessoas que te feriram crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Por quê? Porque pode ser que eles tenham descoberto essa chave aqui e você não descobriu ainda. E você precisa descobrir, não para que você seja melhor do que aquele teu irmão ou aquele teu inimigo, mas para que você seja você e para que você cumpra aquilo que você carrega, aquilo que você veio trazer aqui para a terra, aquilo que arde no seu coração, aquilo que é a chave para que você possa destravar outras pessoas, para que você possa ativar outras pessoas, para que você possa ganhar a tua família, para que você possa ganhar os teus irmãos, para que você possa ganhar milhares de pessoas que estão esperando você abrir a tua boca para que elas sejam ganhas. Mas você tem que passar pelo processo do perdão. Quando você entende essa renovação da mente, você vai abrir o perdão com arrependimento. Bem aqui, ó, perdão com arrependimento. O que é esse perdão com arrependimento, Rô? É alguém faz algo contra você e você se esforça para consertar, né? O perdão com arrependimento é mandamento, ok? Existe arrependimento no perdão. Se você não se arrepender, a pessoa se arrepender, vai ter perdão para ela, não vai ter para você, ok? Jesus, ele teve que fazer isso pra gente, ele teve que vir na terra, porque ele teve que morrer, entendeu? Ele teve que ficar no meu lugar, dos meus pecados, da minha maldição, do que eu fiz de errado, para que o perdão sobre a minha vida acontecesse. Se não houvesse esse perdão com arrependimento, nós não estaríamos aqui para contar essa história. E exatamente quando eu estava escrevendo esse trecho aí, né, que aí eu me lembrei daquele versículo que fala assim, ó, rapidinho, tá, gente, ó. Nem precisa abrir sua Bíblia comigo, todo mundo conhece. Se o seu irmão pecar contra você, se seu irmão pecar contra você, e ele se arrepender, não é assim o versículo. Sabe como que é o versículo? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, só você e ele, não é para fofocar não, é só você e ele. Mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo outro irmão. Mais um ou dois outros, para que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3. E lá continua. Só que quando a gente continua esse versículo aqui, gente, é o mesmo versículo que abre uma outra chave. Mas espera aí que eu já vou falar dela. Quando eu estava fazendo essa palavra aqui, perdão com arrependimento, eu já estou finalizando, tá?
Quando eu falei essa chave com arrependimento, o Senhor falou comigo, você vai falar sobre o perdão sem consertar isso. Gente, peguei o celular, uma história de 3 anos, eu não tinha consertado a história, o Espírito Santo me lembrou. Falei, meu Deus do céu, eu falo sobre perdão, eu prego sobre perdão, eu tenho um Instagram do protocolo do perdão. Como eu caí na pegadinha do meu cérebro. Por isso que eu preciso contar isso aqui para você, porque você tem que repassar isso sempre na tua vida. E aí eu escrevi, peguei meu celular, falei, Jesus amado, agora vai. E escrevi um pedido de perdão para uma pessoa que, deixa eu te falar, eu não fiz nada para essa pessoa. Essa pessoa fez para mim. Ou não fez, não sei, ficou mal entendido, sabe? É um mal entendido que ficou. Aí eu fui lá e pedi perdão para essa pessoa. 2 dias depois, essa pessoa me responde falando shalom. Ai, gente, entendeu? Eu posso não ter consertado a relação. Mas assim, graças a Deus essa pessoa me respondeu com shalom, entendeu? Eu falei, Senhor, muito obrigado, que agora eu vou conseguir, eu vou em paz falar sobre essa palavra. E isso abre a terceira chave, que é perdoar 70 vezes 7, que é a nossa terceira chave. Nunca negue perdão a alguém. Nunca negue conserto a alguém. Jesus nunca nega para a gente conserto e perdão. Todas as vezes que você pedir perdão, você vai ter Jesus nesse lugar. Ele vai te perdoar. Né? E essa foi a pegadinha que Pedro queria pegar Jesus. Né? Pedro falou, ai, Senhor, então, a lei, né? Pedro vem com aquela conversinha dele para cima de Jesus, igual eu e você. Ah, Jesus, então 70 vezes 7, o quanto que eu devo perdoar meu irmão? Aí Jesus falou assim, para ele, 70 vezes 7, dando a conotação de infinito, 70 vezes 7 no dia. Ai, meu Deus do céu, a conotação é infinito, porque toda vez em que eu perdoo uma pessoa, eu estou dando a ela direito de fazer novamente alguma coisa. Isso é enlouquecedor para a nossa mente, né? Você pode estar travado nesse lugar aqui, né? De também segurar pessoas porque você nega perdão, você nega conserto. Né? Ah, Rosana, mas aí eu tenho que, toda vez, eu tenho que pedir, ligar conserto, às vezes é uma coisa que não tem conserto. Não tem conserto aqui na terra, mas você vai consertar lá no céu. Porque se essa pessoa converter e estiver passando lá na terra, lá no céu, andando nas ruas de ouro e passar do seu lado, você tem que estar consertado com ele, meu irmão, é aqui na terra, não vai dar para você ir lá no céu. Eu falo nessa parte aqui, e assim, vocês me desculpem a minha franqueza, mas a gente vai encontrar qualquer tipo de pessoa no céu, mas aquele que perdoa, não. Aquele que não perdoa, a gente não vai encontrar. Porque tem muito descumprimento de mandamentos que você não faz. Então é muito sério, sabe? É uma chave muito importante. A chave que a gente está recebendo aqui hoje, eu estou recebendo junto com vocês. Sinto um negócio aqui dentro, gente, nossa, tá pegando fogo aqui. A terceira chave é o que destrava você por completo para um novo nível. É o perdão da cruz. O perdão da cruz de Jesus, né? Então, para a gente falar desse destrave, eu vou pedir licença para te dar uma explicação muito rápida sobre entendendo essa chave. Eu quero que você entenda o cérebro de Jesus versus meu cérebro versus seu cérebro. A mente de Jesus versus a sua mente versus a minha mente. Então, vamos lá. O que vocês acham que é isso aqui, né, gente? Eu vou falar para vocês. É bem complicadinho, mas eu dei uma resumida, tá bom? O cérebro de Jesus, ele é exatamente igual ao meu cérebro. Porque o cérebro de Jesus é fisiológico, tá bom, gente? Eu tô pedindo licença para vocês para eu fazer uma analogia aqui, tá bom? Então eu não quero que ninguém se sinta ofendido, eu não quero ofender ninguém, não quero que ninguém fique falando assim, olha, ela comparou a minha vida com a vida de Jesus, né? Mas eu não sei, né? A Bíblia fala que a gente fala coisas melhores do que ele, maiores do que ele. E ele veio em carne, naquele momento, ele estava sendo homem. O cérebro dele tem uma fisiologia humana, o corpo dele tem uma fisiologia humana. Mas o que me difere de Jesus, o que difere você de Jesus é a mente.
A mente de Jesus é diferente da sua mente. Por isso que a gente tem que renovar a nossa mente e ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala para a gente ter a mente de Cristo, a mente renovada de Cristo. Porque só através da mente renovada de Cristo é que eu consigo cumprir o meu propósito como homem, como humanidade. O que acontece naquele momento? Então, para explicar isso, eu vou falar o seguinte: a mente, ela cria, através dos estímulos, através daquilo que eu estou recebendo ali, aqui, ali, o cérebro executa, o cérebro é um executador. Se eu caio nas pegadinhas do cérebro, na minha mente, o cérebro executa aquilo, né? Lembra? Então, a pegadinha ali, está perdoado, vou falar só de uma aqui para você lembrar, está perdoado, aí aqui ele executa aqui um pouquinho, entendeu? E o cérebro fala, tá perdoado, pronto, é isso, acabou. O cérebro emburrece, tá bom? Ele emburreceu aqui, ele fez o que você mandou ele fazer, ok? Jesus, sabe o que ele fazia? Ele treinava a mente dele. A gente vai falar sobre isso. Como é que Jesus fazia isso? Para a gente entender isso, você vai ter que entender que Jesus, ele blindou a mente dele, que é a nossa chave. Você precisa blindar a sua mente em 3 pontos. Perdoar quem não sabe o que faz, perdão da cruz. Jesus não se ofendeu e não havia nele orgulho. Ele blindou a mente dele aqui na Terra, nesses 3 pontos. Como assim? Né? Eu vou contar para vocês, ó. Uma coisinha da janela. Quando a gente passa por uma injustiça tão grande como Jesus passou, então vamos pensar só em Jesus, ou um trauma muito grande, abre uma janela aqui na nossa mente que chama janela traumática. Alguns historiadores, algumas pessoas chamam essa janela de janela assassina, porque ela assassina outras janelas de dar uma resposta inteligente sobre uma tragédia que está acontecendo a gente, que está acontecendo conosco. Essa janela, ela abre e fecha num momento muito específico do nosso trauma, daquilo que a gente está vivendo uma injustiça. Nesse momento, a minha mente, se eu tivesse lá na crucificação agora, se imagine você sendo crucificado, eu ia falar que eu era filho de Deus. Então eu estaria aqui, ó, falando do meu orgulho. Olha quem eu sou. Eu sou a filha de Deus. Né? Existe até algumas pessoas que falam assim, que ele não sabe com quem ele está mexendo. Ele está mexendo com o Filho de Deus, irmãos. Você está deixando o orgulho entrar no seu coração. Jesus nunca permitiu, em lugar nenhum, massagear o ego dele de orgulho. Ele manteve o orgulho encarcerado, então ele manteve a mente dele livre. Jesus nunca se ofendeu. Essa chave é muito poderosa. Se você se ofende, você não tem como fazer nada. Você fica paralisado. Se você se ofende, você fecha a janela traumática e gera tudo aquilo que eu falei de injustiça lá atrás, né? Então, pensando um pouquinho nisso da janela, então tem a janela. Dei essa explicação para você. Jesus está lá na cruz. Jesus, ele... Não, vou contar um pouquinho antes da cruz, para a gente entender um pouquinho como ele blindou, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, como que ele treinava o cérebro dele, antes dele chegar no perdoar quem não sabe o que faz? Ele respondia assim, ó, muitas vezes lá na Bíblia, não vou falar versículo mais. Então fala assim, ó, eu faço a vontade do meu Pai. Alguém fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala, tu dizes, protege o orgulho. Ele sabia quem ele era. Ele estava lá no Sinédrio sendo julgado. Estão falando que você é o Filho de Deus. Você diz que é o Cristo. Você que o diz. Ele estava ele estava já sentindo o momento da crucificação dele, então ele estava protegendo o coração, a mente dele do orgulho, para não cair aqui, ó, no coração dele, gerar indignação, tá bom? Ele não se ofendeu quando alguém falava para ele, você é isso, você é aquilo. Ele levava as chicotadas na Via Dolorosa, todo mundo estava chorando, inclusive Maria, e ele falou assim, por que vocês estão chorando por mim? Vocês têm que chorar pelos filhos de vocês, eu estou cumprindo a minha vontade. Entende? Ele não se ofendeu por aquilo que ele carregava. Ai, meu Deus do céu. Ele não se ofendeu. Aí o que aconteceu? Agora, finalizando aqui, respire e solta. Você tá com a sua listinha aí.
Jesus está no momento da crucificação. Eu vou te explicar por quê que Jesus conseguiu aqui, ó, entender que a mente dele é diferente da minha. E que você hoje tem que receber a mente de Cristo. Quando a janela traumática abriu, naquele momento em que Jesus estava lá na cruz, em que ele estava passando tudo que a gente já sabe, eu não vou falar aqui. Ele estava passando naquele momento, a janela traumática, ele poderia ter se ofendido e ele poderia ter o orgulho de falar, eu sou o filho, eu vou descer desse lugar, vocês não podem fazer isso comigo. Jesus, em outras vezes, quando alguém veio pedir perdão para ele, ele falou, vai em paz, seus pecados estão perdoados. Eu sempre me perguntei, por que lá na cruz ele falou, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem? Porque foi a resposta inteligente que Jesus deu naquele momento, fechando a janela traumática, não caindo nas pegadinhas do seu cérebro, não caindo nas armadilhas, e ele deu a resposta, ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo aqui, e eu quero a minha mente blindada, porque Jesus sabia em que ele estaria vivo há 3 dias depois, e ele pegaria a chave da vida e da morte nas mãos dele. Então, eu quero te falar uma coisa, se você não fecha a sua janela traumática, se você se ofende, tem orgulho aqui dentro, sabe o que acontece? Você perde a maior chave que Jesus tinha. Jesus, ele foi lá, ó, então, ele cumpriu o seu propósito. Tomou em suas mãos a chave maior, a chave da vida e da morte. Então, nesse momento de crucificação, nesse momento que acontece alguma coisa muito dolorosa na sua vida, você tem segundos para fazer, não deixar a sua janela traumática fechar. E como que você vai conseguir fazer isso? Treinando a tua mente. Aqui, ó, nesse não se ofender, perdoando as pessoas todos os dias. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Passando os 7 passos ali. Senhor, será que tem isso no meu coração? Será que eu estou no processo? Será que eu tenho sentimento? Será que eu desejo bem para aquele meu irmão? Para aquele meu inimigo? Será que eu desejo bem para aquilo? Se você fizer isso, você vai estar renovando a sua mente. E você vai estar abrindo uma outra chave maior, que é a chave da vida e da morte. E aí eu quero falar uma frase para você, para a gente encerrar, né? Se você não perdoar, você vai perder uma chave muito maior, né? E não vai cumprir o seu propósito na Terra. Então, o que eu quero falar para você é que a morte da sua carne, a morte do seu orgulho, a morte de não se ofender, a morte de ter que perdoar e ver aquela pessoa melhor do que eu, me leva para uma vida onde eu destravo a chave, a vida eterna. Eu cumpro o meu propósito e eu vou estar lá com Jesus no céu. Agora, se eu der vazão para minha carne, se eu não perdoar, se eu me ofender, se eu tiver orgulho no meu coração, se eu não quebrantar o meu coração, eu vou morrer. E aí eu não abro a chave da vida espiritual. Ai, irmãos, eu sei. Uau, eu sei. Eu sei, aqui tá dentro do meu coração, tá pegando fogo, eu já finalizei a palavra, mas eu quero que você, nesse momento agora, Rosana, e agora? Já entrou essas coisas traumáticas na minha mente. 1 minuto eu tô encerrando, meu tempo acabou. Entrou aqui, ó, entrou a coisa traumática aqui na minha cabeça, fechou, eu tô aí nesse, meu Deus do céu, o que eu faço? Você vai rever essa palavra, você vai orar a Deus, você vai se arrepender, se identificar com o teu pecado, pedir perdão, cumprir esses 7 passos. Rosana, eu não consegui, eu te aguardo comigo em 8 horas para você destravar no protocolo do perdão agora em outubro. São 4 quartas-feiras. Eu estarei com você lá. Segue lá no meu Instagram, @RosanaLeiteBR, e você faça a sua inscrição e venha estar comigo e venha fazer o passo a passo comigo, que eu vou ajudar você. Se você precisa de ajuda, eu estarei à sua disposição. Agora, nessa tarde, eu quero pedir que Deus renove a tua mente. Então, coloca a tua mão aqui na sua mente e ora comigo. Pai, tem misericórdia de mim. Renova a minha mente, que eu receba agora, em nome de Jesus, uma mente de Cristo, uma mente treinada
a não ser enganada, uma mente treinada a ser cheia do teu Espírito, a tal ponto, Senhor, em que eu possa não permitir que essas janelas sejam abertas e que elas sejam fechadas, e elas sejam fechadas porque eu sou o teu filho, a tua filha, eu tenho paternidade, eu não sou órfão nessa terra, porque eu exerço misericórdia, Senhor, porque o Senhor é comigo, eu tenho a sua mente. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra destrave a nossa vida para um novo nível, e que todo mundo que está ouvindo essa palavra agora receba uma porção de destrave, de ativação nas regiões celestiais, para que seja, em nome de Jesus, agora, Senhor, caindo por terra tudo aquilo que está prendendo a mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu muito obrigada pela oportunidade. Eu não tenho como agradecer, assim, a minha satisfação de estar falando com vocês sobre isso. Muito obrigada. Meu desejo é que Deus os abençoe e que, de alguma forma, eu tenha ajudado e contribuído para que você possa entender um pouco mais sobre o tema. Até a próxima. Muito obrigada, Esli. Finalizei aqui. Que bênção, Rô. Perdão, a chave. Olha, muito bom. Como é que eu volto? Eu estou aparecendo nos streams aqui? Tá, sim, você está aqui com a gente. Gente, eu não estou me vendo. Mas a gente está te vendo. Nós estamos tá te bom. vendo. Então tá bom. Olha, eu não muito consigo bom. compartilhar muito a tela. Prático, né, tá aqui. Né, muito prático também, assim, um passo a passo importante, né, da gente poder, porque realmente, assim, as pessoas, né, todo mundo vai ter que lidar com esse tema na vida, né, muito difícil, a gente não, né, a vida não é perfeita, né, desde o jardim, nunca mais, né, então, né, realmente, assim, muito esclarecedor, acho que muito edificante, né, para a gente poder aprender realmente. A gente... Espero ter contribuído aí com esse tema, né, que eu sei que é bem extenso. Né? Eu não consigo falar tudo do perdão que eu faço, né, mas em uma hora, mas eu enxutei aí, doutora Esli. Vocês terminam de falar em uma hora. Eu acho que assim, né? Você deu um bocado de teoria com o passo a passo prático, mas assim, depois tem que fazer, né? A gente tem que implementar isso na vida da gente e encontrar, né, a forma de fazer isso, porque é fundamental. Eu acho que assim, o perdão não é uma opção para o cristão. A reconciliação, sim. Né? Porque existem situações em que a reconciliação não é possível, nem deve ocorrer, inclusive, com pessoas perigosas. Sim, né? Não deve ocorrer. Mas o perdão não, né? Porque o Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou a orar em Mateus, termina dizendo, porque se você não perdoar os outros, eu também não vou perdoar, o Pai do Céu não vai perdoar você. Pô, isso daí é... a palavra muito forte, né? E eu, como sei que eu preciso de muita misericórdia, né, eu tenho que entrar nessa também de oferecer, e nem sempre é fácil. Eu tenho situações, eu mesmo tenho situações da minha vida em que só o Senhor para ajudar a gente a lidar com isso e estender perdão, né? E realmente estender graça, né? Estender graça, né? Estender misericórdia, né? É um tema bem assim, mas assim, por isso que eu quis esmiuçar ele um pouquinho, porque se a gente não renovar a nossa mente, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. Não consegue. Se a gente não tiver a mente de Cristo, o nosso cérebro vai trabalhar contra nós e vai nos colocar nessa pegadinha, viu, doutora? E aí, Jesus amado. E eu vou aproveitar para dar uma dica aqui também, né, Rosana? Você também que é terapeuta MDR, a Rosana... E a Rosiane também, não, é muita Rô hoje, sabe? Que o MDR, né, terapia de MDR, nos ajuda muito a liberar nossa mente nesse sentido. Eu acho que, como somos espírito, corpo e alma, a alma também, né, ela está integrada com o nosso cérebro, né? Nossa mente, nosso cérebro, eles caminham juntos, eles precisam andar juntos. E muitas vezes, né, eu falo que a terapia MDR é a unção de Manassés, que nos ajuda a esquecer o sofrimento. A gente não esquece o que aconteceu. Né? Eu quero ter bem claro aquilo que eu estou perdoando. Né? Eu
Não estou fazendo de conta, ai, não, tudo bem, não aconteceu nada. Aconteceu sim. E foi grave. E foi grave, nessa situação foi muito grave, quem sabe em outras não foi tão grave, mas é grave, para mim, pelo menos, é grave. E eu não estou perdoando bobagem, eu estou perdoando uma coisa que realmente me ofendeu, me fez mal, me magoou, sabe? Eu me senti traída muitas vezes em algumas situações, né? Então, assim, é reconhecer a enormidade, né? Inclusive, o Van der Kolk fala que, né, o trauma, né, e a cura disso, né, é reconhecer a verdade, saber a enormidade daquilo que foi feito, né, contra mim ou comigo. Sim. Então, isso é difícil. E eu acho que a terapia MDR nos ajuda a fazer a nível neuroquímico, né, pelo menos, às vezes, como um primeiro passo, né? Sim. De poder transformar essa lembrança em algo mais benéfico, né? Assim, a carga negativa se desfaz, e aí sim a nossa alma fica liberada para termos cada vez mais a mente de Cristo e poder oferecer, né, a bênção, abençoar, inclusive, os nossos inimigos. Olha, essa é a lição que a gente... Essa lição... Não é fácil perdoar e amar os nossos inimigos. Nós tivemos aqui, todas nós somos MDRistas, né? Então tem um monte de MDRista aí no Brasil também que você pode aproveitar e falar, gente, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês, hein? Renove a mente, vai tratar, porque assim, é difícil. E aquilo que eu falei, né? Se você, né, quiser estar comigo agora em outubro, eu vou fazer passo a passo, num protocolo específico, não consegui trazer ele para cá, porque não dá, eu demoro 5 horas numa sessão para uma pessoa, mas assim, eu vou fazer passo a passo, assim, fiz uma versão, que é uma versão para grupo, e vai ser maravilhoso. Então, o link está na bio lá do meu Instagram, só entrar no meu Instagram lá e você vai estar comigo. Vamos lá, gente, vamos perdoar, porque olha só, quanto mais mentes livres, mais cérebros nós teremos fazendo a coisa certa. Meu agradecimento, Esli, eu nem tenho como te agradecer por estar aqui, assim... Não, eu que sou agradecida, fico muito contente mesmo de você poder estar aqui conosco. Eu falo assim, gente, toda vez que eu falo aqui no Asas de Curo, eu sou alargada, sabe? Eu sou assim, nossa, esticada ao extremo, né? Então, porque consigo fazer a palavra, eu consigo, assim, a Esli sabe, é bem complicadinho montar uma palavra, mas eu me estico, né? E o Senhor me estica. Então, eu sou muito abençoada por estar aqui, eu sou muito grata por estar aqui nesse lugar, assim, meu agradecimento a você e a Rosiane, sem palavras, tá tudo muito lindo,